Eu preciso ser brutalmente honesto com você. Eu tô exausto. Não é um cansaço de quem só dormiu mal. É um cansaço crônico que não me deixa evoluir. Eu consigo cumprir as minhas obrigações básicas para sobrevivência. Mas e viver? Quando eu vou conseguir viver? Eu olho para minha vida e penso, eu quero estudar mais, eu quero trabalhar mais, eu quero me dedicar mais a Deus, mas o meu corpo simplesmente não me deixa. E essa exaustão é só a ponta do iceberg de vários problemas da minha vida que eu negligenciei. Dor nas costas por conta de uma protusão discal, dor intestinal que me acompanha todos os dias há um longo tempo e um cansaço extremo que, independente o quanto eu durma, ele não sai de mim. Eu cheguei ao ponto de não aguentar mais. Você já se sentiu dessa mesma forma? Preso pelo seu próprio corpo, sentindo que a sua mente quer avançar, mas o seu corpo não te deixa. Isso acaba hoje. Olá, meu nome é Rafael e esse é o Ponto Zero. Hoje eu estou lançando um projeto que é o Mudando de Vida em 90 dias. E esse projeto não é sobre vaidade, ele é sobre propósito. A partir de hoje eu vou transformar o meu corpo na melhor versão possível para que eu possa usá-lo como ferramenta para o meu propósito. E esse projeto não vai ser de qualquer jeito. Eu vou te dar regras, vou te dar objetivos e a motivação para que você também comece a sua revolução. Desde os 15 anos eu descobri uma protusão discal na minha lombar que eu nunca mais fui atrás, desde os 15 anos. Hoje eu estou com 27, então faz 12 anos que eu simplesmente só vivo. Eu também estou com um problema intestinal que me acompanha todos os dias há um bom tempo. E são dores frequentes, idas ao banheiro constantemente. E sequer eu havia ido no médico para verificar tudo isso. E um cansaço extremo. Não importa o quanto eu durma, eu acordo cansado. Eu consigo dormir a qualquer momento do dia. E eu permiti que eu chegasse a esse estágio, onde o meu corpo é uma prisão e não uma ferramenta. E aí veio a clareza, depois desses problemas de saúde e da falta de intenção de viver para o Criador, eu percebi que eu não posso mais viver dessa forma. Isso aqui, pessoal, não é sobre ter um shape legal, é sobre recuperar o controle da minha vida. A minha maior inimiga é a preguiça. Eu gosto muito de treinar, mas quantas vezes eu deixei de treinar simplesmente por preguiça? Eu gosto de me alimentar bem, mas quantas vezes eu deixei de fazer minha própria comida por preguiça? E quantas vezes eu troquei o gasto médico ou até um convênio que é totalmente necessário para gastar com besteira? E hoje eu tô pagando esse preço. E parece que para coisas fúteis a gente sempre tem tempo. A gente sempre tem tempo para ficar horas rolando feed no celular. A gente sempre tem tempo para ficar no videogame. A gente sempre tem tempo para assistir vários episódios de uma série. E pro cuidado do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Quando a gente vai usar o nosso tempo ao nosso favor? E é nesse deixar para depois que a nossa saúde se perde. Biblicamente falando, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E eu me perguntei como eu vou dar morada para o Espírito Santo, negligenciando a minha saúde, deixando chegar ao estágio de sentir dor, de sentir incômodo. O que é muito doido, porque é simplesmente por preguiça, por negligência que eu cheguei onde eu estou hoje. E aí vem o questionamento: por que nós deixamos o que realmente importa de lado para se prender no que é fútil? A questão disso tudo é o domínio próprio. Se eu não tenho capacidade de fazer o mínimo, que é cuidar do meu corpo, que é cuidar das minhas ações, que é cuidar do que eu como eu vou ter controle sobre a minha vida espiritual, sobre a minha língua, sobre as minhas finanças? A intenção de ganhar massa nesse período não é para ser superficial, é para ser funcional. E aqui eu vou dar exemplos práticos de benefícios que eu vou ter em relação a esses 90 dias. Com a saúde em dia eu vou ter mais disposição de orar mais, de louvar mais, de buscar mais, de estudar mais, de trabalhar mais. Resumidamente, de ir além. E em situações de necessidade, que eu preciso ter força. Esses dias mesmo eu fui ajudar em uma mudança e beleza, eu consegui ajudar. Só que depois dessa mudança eu fiquei o dia inteiro deitado na cama, sentindo dor, me contorcendo por conta da minha protusão discal. E esses dias eu até vi uma trend no TikTok, onde o homem ficava deitado, como se tivesse desmaiado, e a mulher precisava tentar erguer ele
para numa situação que ocorresse isso, se ela conseguiria ajudar ele de alguma forma. E a minha namorada eu até consigo erguer, mas eu comecei a pensar, e se fosse alguém da minha família? E se fosse o meu pai? Se fosse o meu irmão? Se fosse alguém na rua? O que eu ia fazer? Imagina você não conseguir ajudar simplesmente por ser fraco. E o mais básico disso tudo, eu preciso ter força para viver sem dor. O nosso corpo é a nossa primeira linha de defesa e a ferramenta para cumprir o nosso propósito aqui. Esse projeto é um voto de disciplina, que serão 90 dias inegociáveis. E aqui eu vou trazer para vocês algumas das regras que eu havia falado. Em relação ao treino, o mínimo que eu quero ir são 5 dias na academia, mas o ideal serão 6 vezes por semana. O foco vai ser o ganho de massa e também o fortalecimento do core, do abdômen, para que eu deixe de ter essa dor na protusão discal. E a minha perna também vai ser o foco, porque ela é extremamente fina. Em relação à dieta, vai ser 0 refrigerante e 0 energético. E essa vai ser uma grande luta, porque eu tenho o costume de tomar energético muitas vezes durante a semana, justamente por conta do cansaço que eu comentei. E o mais importante é 0 glúten e 0 lactose. Como eu falei também que eu tenho um problema intestinal, e eu acredito que tem a ver com alguma coisa relacionada a isso. Eu já fiz uns exames essa semana e eu estou aguardando o resultado. Mas por enquanto vai ser 0 glúten e 0 lactose. E posteriormente eu trago para vocês também a conclusão desses exames. E em relação à rotina, eu vou querer tomar no mínimo 3 litros de água por dia e dormir no máximo às 22 horas. E o meu trato aqui com vocês é cortar totalmente o refrigerante e o energético durante esses 90 dias. Eu sei que parece besteira, mas para mim vai ser uma grande luta. E a medição desse progresso não vai ser só na fita métrica. Será através disso tudo que eu comentei, de ter mais disposição, de desinchar, de não sentir dor na lombar e, consequentemente, os músculos também. Eu quero ter um corpo que me dê liberdade e não dor. E aqui, pessoal, eu vou estar deixando algumas fotos e as minhas medidas para que vocês tenham ciência de como eu estou hoje e também para que a gente consiga ter comparação daqui os 90 dias. Portanto, eu te convido de coração que você não se contente com a mediocridade que o mundo te impõe. Viver a vida de qualquer forma não é uma opção. E aqui eu vou mostrar o meu relato para que, de certa forma, vocês se inspirem também a ser alguém melhor, a viver mais para Cristo, a ir além. Então escolha a sua própria batalha para os 90 dias. E você não precisa copiar o meu projeto, você pode fazer da sua forma. Se você precisa melhorar no sono, se você precisa ter mais disciplina, se você precisa estudar mais. E aqui eu vou postar toda a minha luta e os meus resultados. E eu queria saber de você, quando você vai começar. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários também o seu desafio, para que a gente também possa se apoiar nessa jornada. Aqui no YouTube, provavelmente, eu vou postar só mais uns 2 ou 3 vídeos relacionados a esses 90 dias. Que provavelmente talvez eu traga que tipo de treino eu tô fazendo, qual é a minha alimentação e o vídeo geral mesmo dos 90 dias, mostrando todo o resultado. Então, se você quer me seguir e me acompanhar diariamente durante esses 90 dias, eu vou estar postando no TikTok com mais frequência em relação a esses 90 dias. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que de alguma forma esse projeto faça com que você também queira melhorar em algum ponto da sua vida. Eu vou ficar muito feliz por isso. E não se esqueça, você não está sozinho nessa. Vamos juntos transformar o nosso corpo no melhor templo para o Espírito Santo. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.